Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar mais um TV Com, informação inteligente com qualidade durante a semana, na sua telinha. Nesta semana, inicia-se a fase final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Os senadores vão decidir o destino da presidente afastada, se ela será afastada definitivamente ou se ela será reconduzida ao cargo. Para a gente tentar entender como vai acontecer esse rito, como, de repente, até com os nossos convidados de hoje, tentar antecipar alguma informação para você, eu recebo hoje aqui o advogado Aldo Santos Pinto e o nosso comentarista João Vilela. Boa noite, senhores. Doutor Aldo Santos Pinto, na sua avaliação, eu queria que o senhor, até como um advogado, pudesse nos orientar. Estamos na fase final. O que vai acontecer a partir de agora no Senado, com a presidência, inclusive, da sessão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Eduardo Lewandowski? Boa noite. Boa noite, Guto. Obrigado pelo convite, ao qual, com muita alegria, eu aceitei. Eu agradeço o convite, agradeço também a atenção de toda a equipe da TV Com, que sempre me recebe com muito carinho. É um prazer também estar ao lado daquele que eu chamo showman aqui da região. Showman sempre no melhor sentido, porque é empresário, também é formado em Direito, tem todo o conhecimento para compartilhar aqui com o telespectador. Não tanto quanto você, mas eu gosto. E fala com tranquilidade perante as câmeras, né? Isso aí, essas três situações fazem o que eu lhe chamo de showman. É bom Obrigado. Explicar que é tudo sempre no bom sentido. E já agradeço a atenção do telespectador. Guto, essa questão do impeachment, ela, apesar de ser um impeachment próximo àquele que foi do Fernando Collor de Mello, ele, próximo, digo, na memória, todo mundo começa a buscar informações, ele tem se demonstrado absolutamente diferente em todos os seus sentidos, né? Por todas as intromissões ou interferências, melhor dizendo, que nós tivemos, até pelo Poder Judiciário, no rito em que era estabelecido pela Câmara. Mas a fase em que nós estamos é a fase final, a fase do julgamento, fase em que serão ouvidas as testemunhas de ambas as partes, e creio eu que a presidente Dilma, a presidente afastada Dilma, irá também exercer o seu direito de defesa pessoal. Todos dão como certo o fato de ela estar presente perante a sessão do Senado e irá, ao menos, esclarecer aquilo que ela tem vontade de esclarecer. Esse enfrentamento que lhe é peculiar é algo que deve ser tido como um ponto positivo, porque ela, até o último minuto, está enfrentando todas as acusações que está sendo colocada contra ela. Ela fala em alto e bom som que nenhum crime cometeu, de fato, nenhum crime daquilo que nós estamos acostumados a entender. Nós estamos acostumados a entender como um crime, nós, digo, o povo em geral. Ela não cometeu nenhum roubo, nenhum homicídio, nada disso, mas existem situações específicas no crime de responsabilidade inerentes à profissão, ao exercício do cargo de presidente da República, e este sim está lá enquadrado, diversos juristas já comentaram isso, está lá assinado, embora haja a defesa brilhante do professor Eduardo Cardoso, até de maneira técnica, de maneira contábil, já está lá comprovado que houve algumas irregularidades que não poderiam ter sido cometidas no exercício da presidência. Então, o fato agora, né, já amplamente discutido, está sendo colocado em julgamento. E pela contagem extraoficial, né, o número de 54 senadores, além de ter sido atingido, já até se ultrapassou essa quantidade. E embora tudo isso esteja levando à conclusão de que o impeachment de fato vai ocorrer, nós estamos vendo um presidente interino, Michel Temer, com muita cautela com esse assunto. Há uma viagem programada, uma reunião importante na China, e que ele ainda não deu certeza se vai ou se não vai, embora todos os preparativos certamente estejam prontos. Em nenhum momento a gente percebe ou a gente sente o presidente interino falando com tranquilidade sobre esse assunto. Há também um discurso que ele pretende realizar tão logo aconteça o resultado, mas que tampouco gravou. Ou seja, respeita, né, o presidente o interino está respeitando
um ato que ainda vai ser praticado pelo Senado, né, e com a independência que cada um dos seus senadores tem de consciência, inclusive de mudar o voto até a hora do momento oportuno. João Vilela, até para o nosso telespectador entender, se você pudesse relembrar aqui os crimes pelos quais a presidente está sendo acusada, e aí você... Na verdade, você não vai achar no Código Penal os crimes que ela está sendo acusada. São crimes constitucionais, você vai encontrar na Constituição. Quando você tem que fazer, vamos entender assim, o grande problema que nós temos hoje é que não é tão claro para as pessoas mais leigas. Por isso que é importante a gente sempre repassar essa parte. O que aconteceu foi que ela cometeu uma fraude fiscal. A fraude, às vezes, tem uma conotação um pouco branda de certas fraudes e tem coisas que são mais graves. O dela foi mais grave. A fraude, o que foi? Ela não é que sonegou, ela maquiou. Por isso que tem um pedalada, né? Não é pedalada, não é que pedalou. Ela pegou o dinheiro, vamos pensar grosseiramente, de instituições públicas que não podem mandar dinheiro, bancos públicos não podem emprestar dinheiro sem... E também pegou esse dinheiro sem contabilizar, não foi um dinheiro não contabilizado, esse foi o primeiro problema. E para você fazer alterações no valor que você calcula que você vai ter que utilizar, você tem que pedir autorização para o Congresso. São os dois pontos que ela não fez. Basicamente é isso. É grave, gravíssimo, porque nós temos um sistema de pesos e contrapesos, de responsabilidades e deveres. É a nossa base republicana, uma base que vem de filósofos franceses. Então, é uma questão que vem da democracia. O peso e contrapeso, sabe? Ter o equilíbrio da coisa. Então, você tem uma casa, a União é dividida em 3 poderes, praticamente. O governo federal é dividido em 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo tem que ter alguns pontos que ele tem que obedecer da regra. E o grande problema é esse. Ela não obedeceu essas regras, maquiou, como você mesmo colocou, de uma forma um pouco mais bom colocar. E aí é que é o problema. Então, e é um crime penal e é um crime político. Né? É um processo penal e um processo político. Eu diria o seguinte, Guto, vou ser bem claro. Se o país estivesse andando a mil maravilhas, dificilmente eu seguiria. Dificilmente seguiria. Então quer dizer que você pode cometer um crime, está tudo em ordem, não vai acontecer nada? É basicamente isso, porque é um crime, é um fato político também. Então se a política está andando muito bem, ou seja, o povo está satisfeito, o povo está contente, o país está a mil maravilhas, dificilmente seguiria. Mesmo que tivesse uma penalização, alguma coisa, mas seria muito brando, na minha opinião. E aí aconteceu justamente isso. Há um clamor popular. Aquelas manifestações de 2013, elas transformam isso. Sabe, o país passa por uma revolução sem armas, uma revolução sem líderes militares, é uma revolução sem líderes políticos, uma revolução do povo. Ou seja, o povo não está satisfeito. Olha, eu pago muito imposto, eu me esforço muito, é uma revolução que eu diria da classe média. Porque quem estava muito lá em cima, não é quem estava muito lá em cima, é amigo do rei. Quem está lá muito lá embaixo, normalmente se beneficia de algumas esmolas do rei. Então, é uma revolução, como quase todas as revoluções que existem eficazes, são revoluções do meio, do recheio. De quem paga realmente essa conta. De quem paga a conta. Porque a classe altíssima tinha bolsa empresário, que nós temos que levar em consideração que é muito feio e vem, isso não é de agora, isso já vem dos anos 40, 50, na época militar aconteceu da mesma forma. Há um comodismo, querer sempre um benesse do governo. É menos da meritocracia e mais da política. Então, grandes empresas brasileiras que têm o seu valor por uma série de coisas se beneficiaram disso. E o pessoal que vive da esmola. Olha, eu vou votar porque eu recebo uma ajuda de alguma forma assim. Normalmente quem paga o pato é a classe média, que paga muito caro. Os empresários menores, a micro, pequena empresa. Os próprios trabalhadores, né? E o trabalhador, sem dúvida, o trabalhador que não recebe essas benesses, quem trabalha mesmo a fundo, se revolta com isso.
se revolta com isso. Então, nós temos um país que, infelizmente, não está nos seus melhores dias, e nunca esteve, talvez, em dias melhores também, porque essas oscilações são muito explicáveis que nós temos no país, e nós queremos algo melhor. Nós somos um país com segurança. O que nós buscamos, o que a população busca, é algo tão simples, doutor Aldo, que é assim, eu quero viver, eu não quero ser assaltado e levar um tiro, eu quero chegar num posto de saúde público, se eu estou pagando, se eu sou saúde universal, se é um direito que eu tenho, eu quero ser bem atendido, eu quero receber, a minha aposentadoria, eu quero que seja uma aposentadoria justa, pelo que eu paguei, eu quero viver. O grande problema que eu sinto no Brasil é isso. Eu quero uma estrutura boa, uma estrada de boa condução, eu quero trens interligando o país, eu quero aeroportos respeitáveis, eu quero um país decente. É o que nós queremos. Principalmente, e eu sinto assim, muito, que as pessoas querem, em primeiro lugar, impostos justos. Não é que as pessoas não querem pagar impostos, querem. Imposto é tipo daquele negócio que você não fica discutindo se tem... Não, tem que pagar é imposto. Não é facultativo, não é opcional. Você tem que pagar. Mas a pessoa quer pagar e ter o retorno. É a primeira coisa que eu vejo. Paga-se muito. Imagina, a pessoa paga, muitos pagam 27,5% de imposto de renda apenas. Sobre Você salário. trabalha 4, 5 meses para pagar impostos. E eu acho que é mais que isso. Para minha conta é mais que isso. E aí, o que é? Isso e segurança. E um pouco de infraestrutura. Eu quero pegar um transporte público, seja de qualidade, me leve até o lugar, com precisão, e segurança. Primeiro, segurança. A classe média e a classe baixa também, e até a classe alta, está assustada com a insegurança. Sabe, nós tivemos agora uma Olimpíada que teve o grande venda de ingressos para os brasileiros. De estrangeiros, teve 500 mil que eu vi. Pelo que saiu, foram 500 mil estrangeiros que foram para o Rio. Peraí, 500 mil estrangeiros é... Quantas pessoas vêm no final de semana prolongado da Serra para descer para Santos? Quantos descem? Mais Ou do que seja, isso, com houve certeza. benefício. Muita gente do Rio, do estado, né, da cidade, Sim, usufruindo ali. sim. Mas agora, senhores, vocês não acham que nesse julgamento da presidente também o Brasil coloca, por meio dessas manifestações também, a responsabilidade em cima dos senadores para se também dar um basta é difícil, mas a corrupção também não entraria nessa equação mas que você passou aí da segurança? Nós chegamos num ponto em que a corrupção também tem que começar de novo. Eu vejo que a corrupção é o grande câncer do Brasil. Esses impostos que são pagos e não são retornados, tem uma boa parte de má administração, sem dúvida nenhuma, e tem uma grande parte de desvio. Sabe, os nossos códigos, nossas leis são feitas normalmente para criar dificuldade, para vender a facilidade. Mas desde as coisas pequenas até as coisas grandes. A burocracia é uma forma de corrupção, velada. Velada, mas é uma forma de corrupção. Você cria dificuldade e vende a facilidade. Desde um pequeno ato até um grande ato, isso revolta as pessoas que querem fazer certo. E aí viram uma espécie de cultura da corrupção, um costume da corrupção. Porque existe isso em todas as esferas. Porque é assim. E o Caixa 2 Poxa, quantos bancos devem ter colocado dinheiro em Caixa 2? Quantas grandes empresas que já estão se verificando colocaram dinheiro em Caixa 2? Por que se coloca em Caixa 2? Pelo que eu sei, é por 2 motivos. Um é para o outro não saber quando você está doando. E não vem pedir dinheiro mais para você. Que por mais que seja... Você doou 5 para mim, pra todo mundo, doou 10 para ele. Aí fica chato. Parece que não doou nada para ele, na realidade. Sim. Né? Tá deixando eu correr na frente aqui. Isso é um dos motivos do Caixa 2. E o outro é para Onde pegar está o o princípio dinheiro. da isonomia, né? Que absurdo. E o outro motivo é realmente a propina. O desvio que nunca houve, pelo menos que nós saibamos, né? Na história, nunca houve na que história deste país. É capaz que tenha até acontecido muita coisa errada e a gente não saiba. Mas dessa forma, eu acho que nunca teve. Uma Petrobras tem hoje um prejuízo de 400 bi. Uma empresa que tem o monopólio do petróleo, ou seja, o que ele fizer, ele vai te dar, ele vai receber, não vai ter concorrência com ele. 400 bi de dívida é algo assustador.
Então as pessoas se revoltam com essas coisas. O próprio funcionário da Petrobras se revolta, porque é dinheiro dele também. Sabe? Eu não tenho visto manifestação por parte dos trabalhadores. A favor nenhuma, né? A empresa está praticamente de joelhos e eu não vejo. Tudo bem, porque não principalmente tem... durante o processo em que descobriu-se a indicação política, triste, o aparelhamento da empresa, os trabalhadores não estão se manifestando. E o Estado é aquela grande questão. Ele tem que se comportar apenas como um fiscal pequeno, ele não pode ter empresa. Um gerente, né? Não dá, nem gerente. Ele tem que chegar lá e, olha, a regra administrador, é essa, o gerente a regra é essa, faça fiscalizar. isso. Faça isso, está tudo certo. É só isso. Não dá para o Estado mais saber quanto custa uma sonda. Não dá para o Estado saber quanto que tem que ser custa um serviço. Ou o Estado se meter nesse tipo de operação. Não tem como. Desculpa, olha, é bacana, fala o petróleo é nosso. Só que quando que foi meu ou seu? Que eu saiba nunca. Só se você comprar na bomba. Se você for comprar bomba, lá na bomba e coloca no seu carro, ou seja, é caro, você paga. É caro, a nossa ele... gasolina não é boa. O mundo inteiro sabe que a nossa gasolina não é boa, uma gasolina misturada, batizada, com álcool por questões políticas, uma série de coisas. É cara, difícil e dá prejuízo para a empresa. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Doutor Aldo Santos Pinto. Eu li um artigo recentemente, numa dessas revistas semanais, que fala especificamente sobre educação. A educação é um assunto que eu sempre gosto de falar, eu sempre pontuo, não sou da área de educação, mas eu acho que sem a educação correta, a gente não consegue evoluir em nenhum dos pontos. Né? E como eu também acho que nós temos que eleger alguns pontos de prioridade, inevitavelmente a segurança passa pela educação, a minoridade, aquela questão passa pela educação, a maneira como o cidadão exerce a democracia, tudo passa pela educação. E eu li um artigo recente que estão discutindo, os educadores estão discutindo o ensino médio, porque é o que sobra para o Estado, na maior das vezes, é o ensino médio. É uma pena, eu acho que o maior investimento, a maior preocupação deveria ser o ensino básico, fundamental. Mas, enfim, é o que temos. Então, o Brasil está discutindo o seu ensino médio. E existem algumas questões enraizadas, João. Narra essa reportagem que eu li, que os educadores travaram num ponto que era quanto a ser obrigatório ou não o ensino do inglês. Mas travaram não por questões basicamente de educação, mas por ideologia. Uns diziam que, imagina, como é que eu vou impor a língua dos Yankees e tudo mais. Então ficou travado. E olha que curioso, né? Você pega os países em que tem índices desenvolvidos na economia, na educação, eles têm pelo menos umas 3 línguas estrangeiras, além da língua oficial do país. E olha que curioso, não parece, no começo da minha leitura eu pensei que fosse piada, mas não é, acho que foi um fato que ocorreu mesmo. Durante essa discussão que acontecia em uma convenção, alguns garçons estavam servindo água, enfim. Até que um deles, sem ser perguntado por coisa alguma, falou, escuta, todo mundo olhou, né? Ué, o que um garçom vai falar no meio de educadores aqui? Ele falou, tem que ter inglês sim. Aí causou mais espanto ainda, né? E aí ele disse o seguinte, vocês gostam ou não dos americanos? Vem um francês aqui, eu sirvo, ele fala inglês comigo. Exatamente. Vem um japonês aqui, ele me pergunta em inglês. Vem um alemão, enfim. E assim, aí ele foi mais além. E o meu filho, eu quero que ele estude, eu quero que ele também viaje. E eu quero que ele também consiga bons postos de ocupação no mercado de trabalho. Eu quero que ele fale inglês. A sessão foi suspensa, 2 dias depois foi retomada. E assim, entenderam que o inglês, então, ele vai... É um ponto que estava travado, e não por uma questão de educação, mas por questão de ideologia de quem estava comandando esse ponto. Né? E isso acabou vindo de uma visão de quem está de fora daquela discussão, mas absolutamente razoável ao ponto de vista, e esse ponto avançou. Mas eu estou falando esse exemplo para mostrar ainda como é que nós discutimos pontos importantes. Nós deixamos algumas ideologias superar coisas que são importantes e visivelmente importantes, com visível benefício a toda a população.
E aí uma parte ideológica ainda supera aquilo que é de fato importante. E quer fazer valer e impor essa sua vontade. Né? Exatamente. E é paradoxal que pessoas ligadas à educação não tenham, ou eles têm e não querem externar e dar a mão à palmatória. O inglês é língua universal, senhores. Daqui a um tempo pode ser o chinês, porque a China é o país mais populoso do mundo. Mas hoje o país que mais fala o inglês é a China. Se expandindo, então. É uma coisa... todo mundo fala, tem que falar inglês, mesmo senhores. Porque né? é a língua da internet. Sim. É a língua da computação. Não queira mudar isso, que você não vai conseguir. Sabe? É a língua universal. Daqui a pouco, talvez nem o inglês seja mais a língua, porque o próprio inglês ele acaba pegando questões hoje do espanhol, porque tem muito hispânico nos Estados Unidos. Você acaba misturando. Vai chegar uma hora, eu acho que com a informática, que nós vamos ter uma língua mundial, uma língua misturada até um certo ponto, porque vai cada vez mais tendo termos de alguns lugares, os termos vão ter palavras Essa globalização está nos levando a isso. Vai levar isso. Agora, hoje, e nós temos que pensar na nossa juventude para hoje, o doutor Aldo colocou perfeitamente, sem a educação de qualidade, você não tem mais nada. Você pode notar que os esportes, nós tivemos a Olimpíada agora, os países que colocam a educação atrelada ao esporte, é uma forma, a educação física é uma forma de educação. Não queira colocar educação física que não é educação, claro que é. E é colocado às vezes, de uma forma um pouco merecida, de lado. Pejorativa. É jogar bola ali. Jogar queimada para as meninas e futebol para as meninas. Bola. Vira uma coisa até ruim para o próprio professor de né? educação física, sabe? Vira um recreador. Olha, vamos brincar. Professor. Hora de brincar. Não é hora de brincar. É hora mais séria, talvez. E nós temos uma dificuldade muito grande na matemática, porque as pessoas não têm essa cultura, a matemática é difícil. Eu fui professor durante muitos anos. Eu tenho orgulho disso. No Estado. Eu dei aula no Estado. A gente sabe a dificuldade que é. A criança já chega ali, no ensino médio, por exemplo, ela já chega sem saber praticamente nada. O duro, terminei a faculdade de Direito agora há pouco tempo. Você entra na faculdade de Direito, muita gente sabe o mínimo da língua portuguesa, mínimo. O mínimo, né? Mínimo, não é o máximo. De uma profissão que vai exigir muito ler e escrever, né? Ler e escrever, justamente. Então as pessoas com uma dificuldade muito grande, e a gente sabe que só consegue ter um mínimo de fluência na língua, inclusive a nossa, quando você lê muito, quando você começa a praticar. Quando você escreve, você lê. E quando você lê, você escreve. Então você consegue ter uma certa fluência. Se você não tiver o hábito da leitura, dificilmente você vai conseguir. Então, se no direito tem essa dificuldade, que é uma área que é extremamente ligada à palavra, né, imagina no resto. Eu fiz engenharia, eu falava que quando eu entrei na faculdade de Direito, que eu era um semi-alfabetizado da língua portuguesa. Porque eu fiz escola municipal da 1ª à 8ª série e foi relativamente fraco. Depois eu fiz escola estadual, curso técnico em mecânica, que a língua portuguesa também era muito deixada de lado. Muito deixada de lado. E aí eu fiz engenharia mecânica, que não tinha nada de língua portuguesa. Então, na realidade, eu não tinha grande... Eu gostava de ler. Ler eu sempre gostei. Talvez eu tenha me ajudado um pouco mais. Mas o ensino formal, eu tive muito pouco da língua portuguesa. A gente tive mais matemática quanto a questão da parte técnica. Mas mesmo assim, não era algo tão evoluído para a gente poder ter uma tranquilidade. Química, muito fraco nas escolas. As crianças acham que as pessoas estão estudando, os adolescentes, as crianças, que aquilo é abstrato. Nós não estamos formando pessoas para a vida. Mas é uma crítica que se faz, sempre, não é de hoje, sempre, a grade curricular nossa, a nossa grade curricular precisa é ruim. mudar, né? As nossas escolas são abandonadas. Estão querendo tirar as piscinas das nossas escolas municipais, as poucas que tem. E note que a criança, às vezes é o lugar que ela pode aprender ali a nadar, que pode amanhã virar um campeão olímpico. Sabe, esquecem dessas coisas, valorizar. Porque dá pouco voto. O que adianta se a criança for bem ou for mal? Não importa que ele passe e acabou. Dá pouco voto. Essas coisas dão pouco voto. O que dá voto é enfeitar o pavão.
né? Ó, fiz tal coisa, ele nem fez tal coisa, mas é fácil dar uma canetada lá e dar um benefício qualquer, tira dinheiro do imposto e joga lá em algum programa. IPTU. Pois é, não, mas nem abaixo. Se eles Não, aumentam. eu tô dando um exemplo de uma coisa que é esdrúxula. Eles pegam o dinheiro e falam assim, eu vou dar um programa social bacana, vou distribuir cesta básica, vou distribuir qualquer coisa, vou distribuir dinheiro. É fácil isso. Isso não tem validade nenhuma. Isso é fácil. O que não existe é uma política da educação atrelada ao esporte para formação e revelação de talento. Semana passada eu te falei que eu fui lá para o Sul. Sim. E eu voltei agora de novo. Eu peguei e fui na quinta-feira à noite. Passei sexta-feira toda nas fábricas e voltei sábado de manhã. E isso na região de Farroupilha, ali no Rio Grande do Sul. Fui em várias fábricas, em vários lugares. E um diretor de uma das fábricas, uma grande fábrica, falou, olha, nós estamos sempre aumentando a produção e mantendo o número de funcionários. Ou seja, está reduzindo o número de funcionários. Para não ter problema, porque a nossa CLT é um crime. Então nós temos uma produção, cada vez mais eu contrato robôs. E realmente, você vai na fábrica, você não vê mais quase ninguém. Tudo automatizado. Tem departamentos da fábrica que eu fui, grandes, sem uma pessoa. Você imagina um departamento inteiro. Tudo automatizado. O tamanho dele é a altura de um prédio de 7 andares. Não sei qual que é a área exatamente, em metro quadrado, mas muito grande, de perder de vista. E sem um funcionário nessa área. Um. Aliás, as luzes ficam todas apagadas. Só máquina. Talvez tenha uma manutenção, de vez em quando vai alguém por causa da manutenção. Mas isso é muito triste, porque você vê as fábricas... É bom por um lado, porque nós estamos ganhando competitividade, algumas fábricas conseguem ter competitividade. Mas, por outro lado, você começa a notar, o empresário quer evitar ao máximo a mão de obra. Eles chegaram a aumentar em torno de 40% da produção, sem contratar mais ninguém. Com esta informação enigmática, nós vamos fazer um rápido intervalo. Vamos digerir essa informação aqui no intervalo. TV Com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o advogado Aldo Santos Pinto e o nosso comentarista João Vilela. Senhores, falamos de trabalho, de automação. Vamos voltar nesse assunto, mas nesse começo do segundo bloco eu queria perguntar aos dois.
ainda voltando à questão do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Seco para vocês, como a gente costuma dizer no futebol. A presidente vai ser afastada definitivamente ou não? Pelo andar de todas as circunstâncias que nós estamos percebendo, eu acho que a presidente será afastada em definitivo. João Vilela. Se a gente fizer um exercício de falar, olha, vamos supor, eu sempre quando eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, eu falo na melhor das hipóteses e na pior das hipóteses. Então vamos supor que dê tudo certo para ela. Vamos supor que os senadores digam, não, realmente não houve crime. A senhora está absolvida. Ela volta com o presidente. Vamos supor o melhor panorama possível para ela. Ela volta com o presidente. Vai ter apoio? Vamos supor que ela tem apoio tanto do Senado quanto da Câmara. Os senadores e os deputados falem, não, realmente, essa senhora tem toda a razão. Como que não passe de imagem que eles mudem tudo. Vamos supor. Ainda assim, as dificuldades do Brasil seriam tremendas. Seria o pior dos cenários. Porque ela está até agora e não melhorou o país, só piorou. Talvez como administradora, ela não seja uma boa administradora. Não estou nem culpando a pessoa, eu não quero nem discutir uma senhora a respeito por ser uma senhora, por ser uma pessoa. A administração ela não entende. Agora, a administração, até agora, e ela é centralizadora, é uma característica dela. Essas pessoas não conseguem mudar isso. Desculpa, mas não muda. Falta um pouco de humildade. Não, nenhuma. Mas isso é dela. Ela pode até tentar mudar isso, mas ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir ter uma pequena empresinha, como ela já tem 2 lojas de 99 e faliu as 2. Tentou, Titanic 1 e Titanic 2. É um nome bom para a loja. Mas não vai conseguir, porque é o sistema dela. Ela é centralizadora. O jeito, a forma dela ser Quando assim. ela assumiu a primeira vez, no primeiro mandato dela, quando assumiu a primeira vez, que ela pegou e foi estudar carta aeronáutica, as cartas de voo, para dar palpite para ela criar, traçar a rota do avião da presidência. Acabou. A esperança acabou ali. Ela, nesse primeiro mandato, na minha opinião, perdeu a grande chance de mudar, sabendo já que a economia não estava tão bem assim. Ela, nesse primeiro mandato, ela poderia ter corrigido o curso, ter aumentado o canal de comunicação com o Congresso, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, mas preferiu continuar naquela rota suicida, levando a economia para onde levou. Você sabe quando ela estava com maior popularidade, estava com 70 e poucos por popularidade, foi quando ela reduziu a conta de luz. Que ela fez uma barbeiragem ali tremenda. Uma questão eleitoreira, uma questão de, sei lá, por quê? Porque não é assim que reduz. Exatamente. Você reduz com oferta e procura. Não é uma canetada que vai reduzir e baixar o preço. E aí nós temos que entender uma coisa. Existe um negócio chamado mercado. Toda vez que um governo tenta implementar, o doutor falou da ideologia, tenta implementar algo que não seja voltado a mercado, o governo pode ser regulamentador, mas tem que ser mínimo. O mercado vai fazer de uma forma ou de outra, vai mudar aquilo. Veja a Venezuela. O que aconteceu com a Venezuela com esse mesmo sistema de governo? Nós vamos chegar numa Venezuela que as empresas querem fugir de lá. Porque o Estado quer ser grande, o Estado quer fazer tudo e não faz nada. Tudo. E é populista. Aliás, o maior câncer que nós temos na América Latina, na África a gente nem conta porque é um caos tão grande que não dá nem para a gente entender. Mas o maior câncer que nós temos aqui é o populismo. A Argentina foi um país rico. Ela é o único país no século XX que passou de rico para pobre, pelo populismo. O Brasil não é de agora também. Nós tivemos Getúlio Vargas, nós tivemos vários governos populistas. Muitos governos populistas. Não funciona. Não funciona. Mas não nesse grau de mediocridade que nós temos atualmente. Não né? nesse grau, mas por melhor que seja intencional, por isso que eu te falo, por melhor que aconteça para ela, o melhor que pode acontecer para ela, é ela continuar com esse discurso que foi um golpe. Né? Até numa... vai ser um golpe sui generis, vai ser o primeiro golpe na história da humanidade que ela que continua, cumpriu todo o ritual de defesa, que não houve violência. Segue a lei toda, segue tudo bonitinho. Vai ser a primeira vez na história da humanidade, não sei de algum outro caso que possa ser colocado, não vejo, que possa chamar de golpe.
E vai continuar falando mal. E aí eu já ouvi história. Olha que ponto nós chegamos nesse governo que está aí, esse governo interino que coloca aí, o país está fundado em dívidas. Tá. 3 meses que eles estão aí. Tá, né? não que seja e bom. Os últimos eu não votaria 13, nunca. 14 anos eu foi não de sei se o governo. Temer tem condições ou não. Não tem Também menor ideia. Eu não. não votaria nele nunca. Mas é o rito que nós E temos é bom que se seguir. diga que o presidente em exercício, Michel Temer, era o vice na chapa da presidente Dilma Pela Rousseff. segunda vez. Pela segunda vez. E em todos os discursos, quem quiser pode procurar aí nas redes sociais, na internet, a presidente diz, num deles que eu vi recentemente, que se o dia que ela faltasse, ela levanta a mão do Temer e diz, está aqui o meu vice que tem condição de ser presidente, que não foi escolhido por acaso, inclusive elogiando a vida pregressa do Michel Sim, Temer. mas ele serviu durante o primeiro mandato inteiro e agora não serve mais. Ele era bom no primeiro mandato inteiro, depois não ficou tão bom. E nos 2 outros mandatos... Ele traiu agora a confiança? 2 presidentes, nos 2 mandatos do ex-presidente Lula, o PMDB também compôs... De braços dados. Né? O PMDB Michel Temer foi o articulador. Né? Aí o PMDB só entrou no governo, toda vez que ele entrou, foi no Sarney, que ele era vice, foi no Itamar, que ele era vice, e foi agora na Dilma, que ele era vice. Então ele só entra no governo quando ele é vice, porque ele está por trás. Sempre daquela questão toda, ele governa por trás, ele manda sem ser a vidraça. Ele manda nos bastidores. Ele sabe. Você não respondeu a pergunta, ela vai ser é o que eu falei. Vai ser caçada? Vai ser afastada? Ficou em cima do muro até agora, eu né? falei, não fui em cima do muro. Eu vejo que ela vai ser caçada, sim, e a pior dos cenários é se ela não for, para ela mesmo. E aí, a partir desse momento, a presidente é afastada definitivamente do exercício da presidência. A reunião na qual você se referiu no primeiro bloco do Michel Temer era o G20, reunião na China. Ele está tendo todo o cuidado de só ir a essa reunião com essa questão do impeachment definida, claro, para ele até poder ter um poder de negociação e de conversação com os outros líderes, como um presidente já, que não vai haver nenhuma reviravolta e nenhum problema de ele voltar a ser vice. Qual é o trâmite na sequência, Aldo? Ela tem os direitos cassados por quanto tempo? Ela responde a algum processo além desse que ela responde politicamente, porque o julgamento do impeachment é um julgamento político. Além desse julgamento político, ela também vai responder a algum outro processo? Você tocou num ponto interessante, né? Porque o impeachment por si só já vai dar a ela a condenação de se afastar definitivamente da presidência. Acho que essa é a maior punição que alguém eleito pelo povo pode receber, né? A consequência de ficar inelegível por 8 anos, eu acho que ela é menos grave do que o fato de ser arrancada do poder, arrancada pela lei, arrancada por um mecanismo também da democracia. Eu acho que maior punição que essa, eu acho que ela não poderia ter. Mas olha o fato curioso que essa situação vai nos proporcionar, que nós vamos presenciá-la se de fato ela se concretizar. Com a viagem do presidente no caso não será mais interino, ele será o presidente da República, e ele era o vice-presidente da República. Com a viagem dele, quem ficará na presidência da República? Rodrigo Maia. Presidente da Câmara. O presidente da Câmara vai assumir diretamente aí a presidência da República durante o tempo da viagem em que o presidente Michel Temer fará, se assim se confirmar o resultado do impeachment, né? Mas eu acho que o fator Olimpíada deu uma esfriada, e para o povo brasileiro qualquer coisa é motivo de esfriar. Sim. A questão política, a questão do engajamento político, social, de buscar direitos, né? Talvez essa situação ela tome evidência, uma evidência que nós precisamos, porque se diante de tudo isso que está acontecendo, o brasileiro que está aí acordado, não de fato se atentar para a política, eu acho que será um momento político, um momento histórico perdido, né? Mais um, né? Mais um. Mas é mais um, Guto, João. Nós já falamos aqui algumas vezes, que é por isso que eu insisto na questão da educação. Poucas pessoas têm a formação, têm a educação suficiente para discutir política. Tem muita gente ainda pensando que discutir política é saber o que é que o político vai dar
de benefício para aquela... Não digo nem mais pessoal, mas vamos entender que nós já estejamos pensando no fato de que o político dará o que para a sociedade. A sociedade ainda não entendeu que ela tem que dizer como o político vai agir. É ela que tem que falar que o político tem que fazer isso, isso, isso. Não perguntar o que ele vai dar de benefício. Só que essa maturidade de democracia, de dizer, de se engajar na política, para dizer, olha, eu quero eleger o Guto porque o Guto vai tratar das comunicações. Eu quero eleger o João porque o João vai tratar do empresariado. Essa maneira de dizer como será, nós não estamos preparados, porque ainda estamos discutindo se o inglês é obrigatório ou não no ensino médio, quando na verdade é bom que a gente pontue, pode ser que eu esteja errado, mas eu digo de que maneira que pode ser melhor, né? Vamos pegar os países que investiram em educação e hoje como estão. Vamos pegar o exemplo da Olimpíada. Quem foi o país que ficou em primeiro lugar com o dobro de número de medalhas que o segundo? Foi os Estados Unidos, né? Recente relatório da Newsweek, uma revista americana, ela fez um estudo, e anualmente eles fazem esse estudo, para saber quais características têm as escolas, sejam elas públicas ou particulares, mas quais características elas têm em comum para saber se isso é motivo de se guiar um roteiro a ser seguido por outras nações. Então eles colocaram lá como pontos positivos o investimento nos seus professores. Isso aí parece que é óbvio, mas o investimento não é pagar um curso na Bahia para ir ficar num resort. É investimento de verdade. É um número reduzido de alunos por sala de aula, ou com professores, monitores proporcionais, onde você com a convivência com o aluno, você conhece, sabe se ele está angustiado, se ele não está, se ele está evoluindo ou não. E olha que curioso, o envolvimento dos pais nas atividades das crianças, porque eu estou falando do investimento no ensino da escola de base, é também esse engajamento dos pais, ele é fundamental para que as escolas públicas e as escolas particulares evoluam. Aqui no Brasil, só para concluir o raciocínio, é comum você perceber pessoas com um poder aquisitivo muito grande falar, meu filho está na escola tal, minha filha está na escola tal, mas sequer vão às reuniões, não participam, acham bobeira entrar naquele saco, pular no Dia dos Pais. Exato. E participar. Né? Então, olha só, esse tripé de situações, né? Investimento nos professores, o número reduzido de alunos por sala de aula, ou professores compatíveis para dar atenção a todos, e o envolvimento dos pais em tudo isso. O senhor está falando uma coisa, Aldo, e eu estou lembrando do artigo da Constituição que fala de educação, que diz que é obrigação do Estado e também obrigação da família. E o envolvimento da família, se a gente seguisse a Constituição... Aliás, as nossas leis são muito boas. O que falta é a gente seguir e tem uma bagunça no meio do caminho, mas tem um roteiro, tem uma direção, que se a gente seguisse aquela direção que está ali... O beabá, né? O arroz com feijão. Que está ali, tem uma papagaiada, tem uma coisa ou outra, mas... No fundo, tem coisas ali belíssimas na nossa Constituição. Tem coisas que eu acho que estão em excesso, tem coisas que estão faltando, mas eu acho que a grande questão é essa. E você estava me falando, eu estava lendo ali a Constituição dessa questão da família, e diz isso exatamente. É obrigação da família. Aliás, é um crime praticamente, na realidade está no Código Penal, você abandonar intelectualmente a criança, você não permitir. E essa forma, e na Constituição está dizendo que a família tem que se envolver na educação. Ela tem que estar junto. E realmente o doutor Aldo colocou, é perfeito. A pessoa coloca na melhor escola e acha que isso é o suficiente. O problema é do professor, problema é da escola, é problema de quem estiver lá e que faça o que tiver que ser feito. E um parênteses aí, a escola vai dar escolarização. A família que vai dar a educação. Ela vai te dar informação de algumas coisas, ela vai te dar conteúdo de algumas coisas, mas a educação, aquele negócio do respeito, da forma de agir, dos valores, da ética, isso vem de casa. E tem que estar envolvido uma coisa na outra, sabe? E é sensacional se a gente começasse a pensar um país como deveria ser. Eu vejo muita coisa, eu gosto muito de direito constitucional. Uma das coisas que eu mais gosto do direito é o direito constitucional, porque ele está a base de tudo e ali você começa a ver. A forma que é pouquíssimo usado. Se a questão é a prática
Tem que pensar na prática. Para que serve aquela escola na prática? Serve para sair um aluno melhor? Sai uma pessoa técnica, no sentido de conhecer as coisas da vida? Porque é para isso que serve. Não é para ficar lá o tempo. O tempo é uma bobagem. O tempo é relativo, já dizia. É uma bobagem. É uma bobagem. Vai ficar 4, 5, 6, 7 horas, a hora aula, tem tanto tempo. Vai sair um cidadão melhor? Vai sair. Pronto para servir a sociedade? Ou não. Essa que é a nossa pergunta que tem que ser. Essa pessoa vai ser útil para um país melhor? Essa pessoa vai ter realmente responsabilidade, ética, conhecimento? Será que ela pode fazer uma conta, chegar lá numa loja qualquer e vai ter lá juros de tantos %, ou vai num banco e tem um empréstimo? Ela sabe calcular isso? É o mínimo para a vida, é para a vida, não é para constar ali. Não é para fazer uma prova, Será que aquela geografia que está aprendendo ali não é importante para ela conhecer realmente o resto do mundo, a história, se basear? Cada matéria que está ali não está ali por acaso, mas se deixa por acaso. Nós tínhamos educação moral e cívica, né? Nós tínhamos... OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Pois é, nós tínhamos uma série de... que talvez fossem mal dadas, inclusive, até talvez não sejam dadas, pelo menos... Mas a essência era positiva. A essência está ali. Música que é tão desvalorizada. Por que é tão desvalorizada em certas áreas? Educação física. Tem que ser um conjunto global. E as escolas estão muito mal preparadas, infelizmente. Escolas municipais, escolas estaduais e até escolas federais que eram realmente, até cursos que eram grandes cursos de faculdades públicas, que sempre foram reconhecidos pela sua qualidade, caíram ser maior, mas estão caindo, infelizmente. E a base está aí. E não vai ser agora. Se você melhorar tudo agora... Inglaterra, vamos pensar nas Olimpíadas. A Inglaterra, em Atlanta, foi muito mal classificada. Ficou em 35º lugar em Atlanta em 94. E agora ficou 96. Em segundo lugar. 96, perdão. E agora ficou em segundo lugar. E as Ilhas Britânicas, são 2 ilhas, né? São, a ilhotinha, né? Quer dizer, aquilo lá pro Brasil não é nada. Aldo, até ilustrando o que você falou em relação aos norte-americanos, hoje, coincidentemente, vendo uma reportagem no canal a cabo Globo News, do Cídio Bocaneira, do correspondente norte-americano, do correspondente Jorge Pontual, que é o correspondente da Globo News nos Estados Unidos. Os Estados, ele informou isso na matéria, justamente era uma matéria, era um especial sobre o legado do esporte em relação à Inglaterra e aos outros países que lideram o ranking olímpico. Os Estados Unidos não tem Ministério do Esporte, os Estados Unidos tem o Comitê Olímpico, que faz a gestão do esporte, e pasmem, senhores, o contribuinte norte-americano não dá um centavo para a formação dos atletas norte-americanos. Tudo vem da iniciativa privada. E na Inglaterra Na Inglaterra é a loteria que financia. E a gente fica se perguntando, agora os nossos políticos estão aí discutindo a volta do jogo, as loterias não poderiam ser uma forma de financiar, mas aí financiar de uma forma correta. E aí eles dão ali o caminho das pedras, tanto o modelo norte-americano quanto o britânico é pela meritocracia. Os esportes que dão mais medalhas e que têm um maior rendimento. Eu acho que tem que ter seja investimento público, seja investimento privado, se eu não tiver regra clara a ser não só seguida, mas também fiscalizada, eu não consigo evoluir coisa alguma, né? Hoje, a gente costuma ler notícia de denúncias em determinado esporte. O diretor de tal esporte tem denúncia de desvio aqui e ali, em diversos esportes. Dessa maneira como está, nós percebemos que não está funcionando, né? A melhor maneira de a gente falar que não está funcionando é ver os resultados, né? Não está funcionando. E a vinculação à educação é a melhor maneira de você criar não só um atleta, porque nem todo mundo lá nos Estados Unidos é o Michael Phelps. Vai ser um atleta de alto rendimento. Nem né? todo mundo é o Michael Phelps. Mas na pior das hipóteses, aquele atleta formado, ele com certeza pode buscar qualquer tipo de situação de emprego, porque ele está qualificado para o mercado de trabalho. Você formou o cidadão, né? Repito, nós estamos aqui discutindo como é que será o ensino médio. Desculpa, eu só acredito, Guto, de verdade, que nós vamos passar por algumas mudanças
quando nós encontrarmos um plano, eu falo sempre nisso, um plano nacional de educação, em que se priorize a educação de base. Enquanto nós não tivermos um plano nacional para isso, nós vamos falar sobre melhora pontual aqui, melhora pontual ali, mas não será uma melhora, a meu ver, consistente. Porque ela vai mudar de humor de acordo com o comandante daquela pasta. Seja do partido A, uma hora do partido B. Assim, né? E não é uma política de governo. Mas é aí que eu falo. No momento em que o cidadão acordar e entender que é ele que tem que dizer como ele quer que seja, no momento em que a sociedade entender que ela dita, ela quer que seja assim, nenhum político muda. É a mesma coisa que nós, quando vamos ao restaurante, olha, eu quero o meu bife mal passado. Não é o cozinheiro, você pode até aceitar uma sugestão do chefe. Olha, o exemplo é bem simples, mas eu acho que é por aí. Eu quero meu arroz e feijão dessa forma, eu escolho o prato que eu quero comer. Em termos de atletismo, o Dr. Aldo conhece bem, pouco a gente sabe, já fez provas de Ironman. Né? Exatamente, nos Estados Unidos, realmente assim... Hoje só de lembrar me dói. Mas tem uma qualidade grande que faz... Sabe do que está falando, é importante ter sem dúvida nenhuma. Esse know-how. E não só nisso. As escolas têm aquela capacidade, tem que ter a capacidade de analisar, os professores têm que ter a capacidade de analisar e falar, olha, aquele garoto ali não tem talento para esporte nenhum. Mas tem na música. Mas ele tem na música, mas ele tem na matemática, mas teatro. Ele tem em qualquer outra área, na ciência, na química, e aí investir muito naquela criança. E já direcionam esse Porque aluno... cada um nasce de uma forma, Lógico. Não sei exatamente como é que a coisa se passa no nosso organismo, mas cada um tem uma tendência para uma coisa. Olha, aquele ali vai ser um grande... ele mexe bem com informática, vamos investir nesse menino. E assim por diante. Mas tem que ser uma política realmente que vem de cima para baixo, por um lado, e baixo para cima por outro, que você colocou, mas tem que estar aberto, porque assim, não pode ser tudo que a população quer, as pessoas não sabem exatamente, mas tem que pegar, olha, o que nós queremos? Nós queremos um país industrial? Sim ou não? Nós queremos um país que vai de ponta na tecnologia? Sim ou não? Nós queremos um país apenas agrícola? Sim ou não? Nós queremos um país múltiplo, que pode ser um pouco agrícola em determinados fatores, em outro turismo, em outro, industrial em outro, e sim ou não? Nós queremos ser um país de terceiro mundo para sempre? Sim ou não? E quanto tempo? Isso chama-se planejamento. O que nós queremos ser e que caminho nós vamos trilhar para ser e em quanto tempo nós vamos ser. E isso, os países que saíram do terceiro mundo ou de uma situação pior, fizeram. É uma regra. A China é mais recente. Coreia do Sul. Japão, Coreia do Sul. Você vê a Coreia. A Coreia é um bom exemplo. Sim, os asiáticos todos. Mas a Coreia é um bom exemplo. Porque até a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma seguiu um caminho que os seus governantes, que o seu povo, talvez, em última análise, acharam que era o melhor. E a Coreia do Sul seguiu outro caminho, que seus governantes ou sua população acharam que fosse o melhor. Olhe como é que está a Coreia do Norte hoje em desenvolvimento, em todas as áreas. Exatamente. E a Coreia do Sul, como é que é o mesmo povo. Na mesma península. Na mesma, é uma tripinha, divisão ali, de um paralelo, né? É uma tripinha. Mostram realidades tão diferentes. Tão diferentes, com a mesma língua, com o mesmo povo, com as mesmas famílias divididas. Pode notar, aqui na nossa região mesmo, eu já comentei uma vez, nós temos aqui o Vale do Ribeira, na nossa região, que liga São Paulo a Curitiba, ao Paraná. E nós temos o Vale do Paraíba, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Bom, o Vale do Ribeira, no mesmo estado de São Paulo, extremamente com dificuldade, atrasado. A terra que o mundo esqueceu. O mundo esqueceu. E o Vale do Paraíba ao contrário. Mas por que isso? O nosso Vale do Silício, né? Seria o nosso... entre o que houve em determinado momento que deixou um lugar próspero e um lugar atrasado? Será que esse lugar que é próspero teve investimentos de faculdades que nem o ITA, foram empresas que nem a Embraer, que precisam de mão de obra qualificada, que foram pessoas cultas para lá, por uma série de motivos, para as empresas dessa forma? Será que teve isso? Eu acho que teve. E aí uma coisa gerou a outra. E será que no outro, até hoje, não tem nenhuma faculdade de renome, nenhuma faculdade pública? Não tem um hospital, não tem senhores, nada. Não tem um hospital. Será que não aconteceu isso? Poderia ter. Será que não tem? Vamos analisar. E será que não houve essa questão?
Será que a estrada que é pior? Mas, poxa, está ligando São Paulo ao Paraná, São Paulo ao sul do país e ao Cone Sul, ao Uruguai e Argentina. Qual o motivo? Se a gente analisar, no nosso próprio estado, aqui na nossa região, que a gente faz assim e pega... Eu vou além, João. Nós estamos terminando o programa, mas Santos é um extrato de chegar, zona noroeste, zona da orla. Exatamente. Nossa cidade é esse extrato. Santos e São Vicente, o que aconteceu para dar uma diferença? Quando eu falo que ele é um showman, ele colocou um exemplo macro, nem tão macro, mas fora de Santos, para trazer o exemplo para a cidade. A gente vai, mas a gente começa a analisar o que aconteceu no meio do caminho. Por que cidades e países, e funciona da mesma forma? Porque famílias prosperam, países prosperam, que nós somos famílias. Nós somos brasileiros, nós somos irmãos brasileiros. Por isso que quando um atleta brasileiro vence, nós vencemos junto. Nós sentimos essa empolgação junto. Quando nós vemos uma empresa brasileira no exterior, quando eu vou numa feira internacional, eu vejo uma empresa brasileira, me dá uma palpitação no coração. E a bandeira do nosso país ali... É sensacional. E nós queremos mais isso. Sabe? É tudo mais isso. E todo o resto depende disso. Só um país sério, vai ter menos corrupção, pessoas trabalhando seriamente, dedicadas. A população vai cobrar melhor. E o meu medo é que isso ainda não esteja muito distante ainda. Eu voltei do primeiro voo que eu fiz para o Sul, agora na outra terça-feira da outra semana, e eu voltei com um empresário, com um executivo de uma grande multinacional que faz montagem de fábricas, uma multinacional da Suíça. E ele falou, olha, a Mercedes-Benz está saindo, te falei da outra vez, está saindo, montou a fábrica e não vai fazer nada, vai usar como um depósito, vai usar como para guardar carros, está no Paraguai. E assim muitas empresas estão fazendo. Senhores, infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer demais Aldo Santos Pinto pela sua presença. Vamos ver o que o destino nos reserva nesta semana decisiva para o nosso país. Muito obrigado, João Vilela. Obrigado a todos. Obrigado principalmente a você, telespectador. Se você tiver alguma reclamação, alguma sugestão de pauta, um problema no seu bairro, entre em contato conosco. O Reale vai colocar aí o nosso site. Entre em contato conosco. TV Com fica por aqui. TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.